Muito bem, estamos de volta agora, 19 horas e 10 minutos. E ontem, né, nós noticiamos aqui no Jornal das Gerais a detecção, né, a existência de 3 pacientes com flurona que foram diagnosticados por um laboratório de Poço Fundo, a vizinha cidade aí de Poço Fundo, a quem a gente tem sempre muito carinho e muitos espectadores. E hoje a gente vai trazer agora o responsável, né, pelo laboratório, o farmacêutico e bioquímico, Dr. Márcio Arley Fernandes, que já está aqui nos acompanhando, a quem eu agradeço muito pela participação, por dividir aí os seus conhecimentos com a gente. Márcio, seja bem-vindo aqui ao Jornal das Gerais, muito obrigada mais uma vez, viu? É um prazer, Elaine. Estamos aí para esclarecer algumas dúvidas e falar um pouco dessa novo cenário, né? Que a gente vai ver que daqui a pouco não é tão novo assim, né? Foi só evidenciado agora. Realmente, até ontem, quando eu busquei essa informação junto a um site do site de notícias de Poço Fundo, Márcio, eu levei aquele susto, falei, nossa, flurona já, né, na região, em Poço Fundo e tal, e daí, como a pesquisa que a gente faz aqui para o nosso trabalho, você, inclusive, foi muito claro nessa entrevista em dizer que a flurona não é nova. Na verdade, sim, ela não era divulgada como devia, né, pelas autoridades de saúde, pelos órgãos de imprensa, enfim, mas que ela já acontece desde o início da pandemia, não é isso? Sim, exato. O que acontece agora é que, para você entender, esse teste já é oferecido há quase um ano. Só que não se pedia, porque se focava todo o sintoma gripal sendo Covid. Mas várias vezes a gente tinha o teste de um paciente que estava gripal, com todo sintoma, e não dava Covid. Aí falava, vai gripe, mas nunca pensava qual gripe. Porque existe vários vírus capazes de dar gripe. Poderia ser, no inverno, o mais comum é que a gente tem influenza A e influenza B. Inclusive, a vacinação começa final de março, início de abril, para evitar esse surto. Com a vacinação do Covid, diminuiu-se a procura pela vacinação da gripe. E isso acabou culminando agora em dezembro, com o diagnóstico, alguém começou a pedir, e a gente começou a flagrar o que já existia antes. E até um esclarecimento até da origem do nome, né? Flurona, que vem exatamente de influenza, né? E corona somados, né? Isso, então, Márcio, pelo que você percebe dos pacientes que chegam ali ao laboratório para fazer essa testagem, quando eles estão infectados pelos 2 vírus simultaneamente, eles devem ter uma carga viral muito maior e efeitos, certamente, sintomas muito mais intensos, não é? Olha, funciona exatamente como sintoma gripal que a gente observava em toda a gripe mesmo. Tem pessoas que são muito sensíveis aos sintomas e chegam bastante abalados com sintoma. Corpo ruim, febre e tudo mais. E tem pessoas que chegam com sintomas leves também. Então, o que acontece? Cada pessoa comporta de uma maneira com a gripe. Assim também como Covid, assim também como influenza. Perfeito. E nesses estudos que você tem feito aí ao longo desses 2 anos de pandemia, com o laboratório aí, que me perdoe, até esqueci de falar o nome do laboratório, São Lucas, que está aí em Poço Fundo já há quantos anos, Márcio? Já são 22 anos. 22 anos. Bom, o Laboratório São Lucas, então, você aí à frente dele, certamente pesquisou bastante, né? E tem já condições de falar para a gente, assim, por que você acha que essa flurona passou por tanto tempo despercebida? Por que o pessoal não voltou os olhares aí para a divulgação da possibilidade dessas 2 infecções juntas? É assim, Elaine, como o influenza é um vírus que já tem vacina, que já tem tratamento, e como durante o primeiro, do meado do primeiro ano para o segundo ano do Covid, houve um isolamento mais rígido, não houve escola, as pessoas começaram a usar mais máscara, mais higienização das mãos, todas as infecções virais e bacterianas que a gente observa no laboratório diminuíram drasticamente. Então, com isso, não se contaminava, a gente já diminuiu muito, inclusive a incidência de gripes, resfriados, viroses intestinais. Então, com isso, acabou se baixando a guarda. Então, muitas pessoas não vacinavam, porque onde que a criança pega gripe? Na escola, na creche, nos encontros em clube, como ninguém estava indo para lugar nenhum. E quando saía, estava de máscara, com aquela, controlando
quantidade de pessoas, as infecções, de uma forma geral, diminuíram. Com isso, houve-se deixou esse em segundo plano. Da mesma forma que a dengue, que hoje, não sei se vocês estão acompanhando, existe nas capitais uma preocupação com o surto de dengue, zika e chikungunya. Também por quê? Porque todo o trabalho nesses 2 anos foi focado no Covid. Certo. E, Márcio, você acha que há alguma correlação entre o fato da gente ter ficado mais isolado em casa, da gente, de repente, ter menos, assim, proteção até, a gente fica mais suscetível a doenças, e agora, uma vez que estamos expostos, teoricamente, né, dentro de um cenário que era mais tranquilo a esses vírus, a gente ficar mais propício para essas contaminações ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente estava mais afastados. Então, a gente estava menos expostos aos agentes infecciosos, seja bacterianos ou virais. Com a saída, começou, primeiro, tem aquela, assim que 60% de vacinado vai ter imunização de rebanho. Aí depois foi prolongando as medidas restritivas, mas a vacinação foi avançando. Então, com isso, deu-se uma sensação que já estava acabando. Mas o que a gente observa é que ainda existe uma infecção pós-vacinal? Existe. Mas se a gente contabilizar, observar nos anos anteriores, né, no início do ano passado, para cada caso positivo que a gente tinha, o número de pessoas positivas que vinham atrás disso era muito maior que agora. Então, agora, com a vacina, a gente tem casos, por exemplo, de uma casa ter um contaminado e a família toda que viajou junto, que dormiu na mesma cama, não pegou. Não foi a obra do destino, foi do acaso, foi a imunização que coibiu isso. Então, apesar da gente observar uma quantidade maior de casos agora, no início de janeiro, devido às festividades de final de ano, ainda assim, essa quantidade é muito, muito inferior ao que a gente teria se a vacinação não estivesse no nível que está. É sobre isso que eu queria te perguntar agora, então, aproveitando esse gancho, como especialista na área da saúde, alguém que acompanha, né, já que você também é professor aí nas áreas de microbiologia, parasitologia, enfim, gostaria que você falasse, então, sobre a eficácia da vacina, que a gente vai tratar também daqui a pouco, um estudo, até aproveito, né, para compartilhar com você aqui o nosso entrevistado e o nosso público, né, que mostra a realidade de países como Reino Unido e Estados Unidos, que estão submetidos a essa chamada quarta onda da Covid agora, e nos países do Reino Unido, onde a parcela da população que já recebeu as 3 doses de reforço gira em torno de 20%, né, o número de contaminação é alto, porém as pessoas que necessitam de um serviço de saúde, de uma internação, é muito mais baixo do que nos Estados Unidos, por exemplo, onde essa terceira dose foi aplicada em menos de 12% da população, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. A vacinação é a chave central para equacionar qualquer pandemia. O que a gente pensa em qualquer episódio é vacinação. O Brasil tem um grande know-how de vacinação. E a população brasileira é acostumada a vacinar. Como o sistema que é feito pela gestão pública, acompanha-se carteirinha de vacinação, o agente de saúde questiona, você não vacinou seu filho mês passado, estava com febre, por que não vacinou? Se não levou na data, alguém faz busca ativa disso. Então, isso foi fator determinante para o sucesso da vacinação do Brasil. Apesar de ter gerado uma celeuma, esse questionamento, vacina é segura, não é segura, foi feito com muito rápido, ainda assim, apesar de todo questionamento, a adesão da vacinação no Brasil é altíssima. Mais de 96% da população manifesta vontade e que vai se vacinar. Então, com isso, o que acontece? A vacinação nos Estados Unidos, a gente observa que lá tem alguns estados que o discurso anti-vacina é forte e a população adere a esse discurso. Então, nos Estados Unidos, o grande problema é que, apesar de ter regiões que a vacinação está avançada, eles foram os primeiros a começar, tem cidades, estados que têm a vacina disponível, o governo dá estímulo em dólar, em cerveja, para a turma vacinar, e a turma não quer vacinar. Tem a vacina e não quer vacinar.
Outros problemas são os países da África que tem menos de 1, 2% da população vacinada. Então, nesses continentes que não tem vacinação, é o celeiro de novas variantes. Uhum. E um ponto importante que a população tem que entender, que opinião pessoal minha, é que essa variação, esses termos de variantes muito imunológicos, não deveria ser levado a público como é levado hoje. Porque o que acontece? Todas as infecções virais são acompanhadas de formação de variantes. Quais variantes, quantas variantes vai aparecer, depende do vírus e da capacidade de contaminação dele. Porém, isso é comum no mundo viral. A variante, o que é? À medida que o vírus vai se reproduzindo, em determinado ponto, um elemento viral ganha uma característica diferente, como a estrutura dele é extremamente simples. A partir daquele vírus, ele é uma característica diferente. Mas o arcabouço do vírus é muito parecido com o inicial. É mesmo. É parecido. Então, com isso, isso acontece na virologia normalmente. Se você pegar a bula do HN1, que é a vacinação da gripe que faz todo ano, a gente tem um número de variáveis gigantes lá, que nunca foi noticiado. Então, isso gera para a população uma impressão que o vírus ele está se agindo de uma forma desproposital e que não é usual. E é o que acontece com todos os vírus. O Márcio, só me perdoa um parêntese aqui para a população que está em casa, então, entender um resumo. Seria o mesmo que dar muita ênfase ao vírus e essa possibilidade dele de replicação, de variação, em contraponto que a vacina parece ficar daí com menos eficiência, seria isso? Exato. Gera uma sensação que, nossa, a nova variante a vacina não pega. Nossa, vai ter que fazer outra vacina. Se a gente pensar que a vacina do Covid foi a vacina mais rápida que foi colocada no mercado, muitas pessoas vê como ponto negativo. Esse foi um ponto positivo. Porém, se a gente demorasse 2 anos para começar a vacinação, pensa que a gente fosse vacinar hoje, começar a primeira vacina. Todas as variáveis já estariam no primeiro lote da vacina. Então, a gente teria menos reforço. Sim. Certo? Como a HN1. A HN1, quando fez o primeiro lote de vacina, a gente tinha uma demanda já de variáveis que estava ali, de variantes, perdão. Então, e ainda assim a gente faz um reforço anual do HN1 e ninguém questiona o reforço. Se você faz um antitetânico, você faz 3 doses. Um reforço, né? Quando a gente faz as vacinações infantis, várias têm reforço. Então, o reforço não é um demérito da vacina. É um mecanismo, né? O Covid, a história imunológica está sendo escrita ao vivo e transmitido por todas as redes sociais. Então, tudo que acontece vira notícia. Então, a população, assim, às vezes não tem todo o conhecimento para diferenciar o que é um fato científico comum e o que é uma notícia que está querendo trazer um espetáculo. Um espetáculo, isso, exato. Eu sei, tem muitos colegas da imprensa que, infelizmente, fazem isso e acabam prestando um desserviço à população e não um serviço. Né? Exatamente. Mas, olha, eu acho que a gente está vivendo um momento, me desculpe, acho que até não é o foco da nossa entrevista, mas como foi muito bem colocado por você, Márcio, eu aproveito aqui para fazer esse esclarecimento, que a gente está vivendo um cenário político, um cenário, sabe, que foge, acho, de tudo aquilo que a gente já havia vivido antes da nossa geração e causa politização em torno de tudo. Hoje, por exemplo, essa decisão, né, do Ministério da Saúde, em só agora, depois de 3 semanas que a Anvisa, né, para quem está em casa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ter autorizado a vacina, né, dito que ela é segura para crianças de 5 a 12 anos, né, pelo menos a vacina da Pfizer, que foi até agora indicada para essa faixa etária, ter autorizado a vacinação, agora que a gente vê o Ministério vindo a público dizer, olha, vamos ainda ver como que vai ser a dinâmica da vacinação, quando ela deveria ser seguida já por outros públicos, né? Seguindo lá aquela pessoa que tem uma imunodepressão, enfim, seguindo as idades até conseguir vacinar todas as crianças, né? Com certeza. Com certeza. Mas tem-se o ponto positivo é que, apesar do barulho,
a vacinação avança. Uhum. Mesmo que fale, que divulgue, que demore um pouquinho mais, mas quando ela começa, o sistema nosso, o esquema vacinal que é instalado, quase todas as cidades do Brasil têm PSF. Você pensa lá no Amazonas, né? No barco tem agente de saúde que leva vacina. Então, esse sistema nosso acaba neutralizando um pouco esse atraso na ação. E o importante é que vão ser vacinados, né? E quando faz isso, acaba dando um reforço para as pessoas que comprou esse discurso sem ter o conhecimento científico, fala, não, então agora realmente provou que é seguro. Eu acredito que pode ser até dentro do atraso, pode ser um fato positivo que algumas pessoas inseguras falam, não, agora provou que está seguro. E pode aumentar a busca e a adesão das crianças à vacinação. Assim a gente espera, né, Márcio? Com certeza, espero também. Você também é pai de quantas crianças? São 2 filhos, só que um tá com já passaram dessa fase. 16 tá com 12, já tomaram a vacina também. Que bom, que bom. Bom, para quem não sabe, eu conheço o Márcio de muitos anos atrás, quando a gente era criança ainda em Poço Fundo, né, Márcio? Exatamente. Que bom, né? A família crescendo e a gente ficando velho. Exatamente. Bom, Márcio, desculpe aí a brincadeira, mas só uma outra dúvida que eu estou acompanhando aqui os comentários do público para ver se eles têm alguma dúvida. Ninguém ainda fez alguma pergunta, mas a gente segue por aqui deixando espaço em aberto se caso alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta para fazer aí para o Márcio, que é especialista nessa área, está aqui à disposição, viu? Enquanto isso, eu gostaria de te perguntar se todos os, né, você acabou de falar das várias cepas que são normais dentro do vírus, H1N1 ou H3N2 e todos os Hs aí da influenza, qualquer variação da influenza junto à Covid, ela recebe essa mesma denominação de flurona, não importa? Sim. Não importa. Na verdade, para a gente diferenciar tanto a variante da Covid como a florona, seria só pelo teste do RT-PCR. Então, o que acontece? O RT-PCR, que é a técnica de diagnóstico que procura o DNA viral, no caso, ou do influenza ou do Covid. Porém, esse RT-PCR é um dado que as vigilâncias, por norma, exigem que façam em todos os casos. Para confirmar uma variante, tem que ser por RT-PCR. Para confirmar uma reinfecção, tem que ser por RT-PCR. Por exemplo, se você tiver 2 infecções por Covid pelo teste rápido, você não vai entrar na estatística de reinfecção. Só se você fizer um RT-PCR do segundo caso. Na prática, a gente observa, então, que a gente vai ter mais reinfecções e vai ter mais casos de florona, na verdade, do que a gente vai observar noticiado. Pelo seguinte, porque quando eu diagnostico um florona, né, como foi aqui 3 casos, pode ser que nenhum dos casos queira colher o RT-PCR. Ele já quer começar o tratamento, porque está sentindo mal. O influenza tem um tratamento, um retroviral, que já é preconizado, que já é provado, que resolve. Então, se a pessoa tiver com os 2 vírus, né, com quadro concomitante, e ele tiver muito sintomático, quando ele tratar a influenza, obviamente o quadro geral dele vai melhorar muito rápido. Então, muitas pessoas não fazem o teste. Então, na prática, a gente tem o flurona detectado, a pessoa sabe que ela está com os 2 vírus e vai tratar. Se ela vai fazer o teste ou não, aí vai ser a opção do paciente, porque ninguém tem como forçar um paciente a fazer um teste para se virar estatística. Entendeu? Inclusive, esse teste é fornecido pelo SUS ou não, Márcio? Não, o Covid está sendo feito pelo SUS. O influenza ainda não. O influenza, inclusive, nem os planos de saúde, eles só cobrem para hospitalizados com casos de classificação deles lá de acordo. Tem que ter comprometimento pulmonar, tudo. Então, é um teste que hoje está sendo oferecido na rede particular. Tá certo. Bom, isso aí, doutor Márcio. Deixei de perguntar alguma coisa que você queira explanar aqui para o público, aproveitando que a gente está com uma audiência bastante grande nesse momento, e deixar aí suas considerações finais. O espaço é todo seu. Elaine, o que eu queria deixar, então, reforçar para o público aí que está acompanhando a gente, é o seguinte, que então, o flurona é um caso, é uma combinação viral que já existe,
né? Agora começou a ser flagrado porque a gente começou a fazer testes diagnósticos. O diagnóstico da infecção concomitante é importantíssimo para o tratamento do paciente que está muito sintomático, porque muitas vezes a pessoa detecta só o COVID e está com sintoma muito forte. Porém, o COVID, a gente não tem nada oficialmente para tratar. Vai começar um retroviral agora, inclusive é da Pfizer também, mas ainda não está no nível de mercado, é só para hospitalizado. Porém, às vezes, esse sintoma que ele está sentindo, que é muito forte, que acaba tomando aquele monte de remédio que não era para tomar, que já está provado que não funciona mais, ele poderia estar tratando o influenza e, com isso, diminuindo muitos sintomas que ele atribui ao COVID. Ao COVID. Então, porque se tornou mais popular, né, Márcio? Exato. Então, o tratamento, então, o diagnóstico dessa infecção concomitante é importante para nortear e direcionar o paciente pro tratamento correto. E no caso, se fosse, porque a gente teve casos que também, de casos sintomáticos, que fez o teste e era só influenza. Então, influenza, se for leve, o tratamento é o tratamento que você faz para gripe, ficar em casa, descansar, não tem isolamento, não é obrigatório isolamento. Então, facilitaria a vida de todos que estão ao seu redor. Porque se você está sintomático, faz um teste COVID negativo, primeira dúvida é assim, nossa, será que fez na época certa? Será que fez o teste no lugar... Será que o teste estava certo? Aí fica todo mundo cismado em contaminar. Se você sabe que é influenza, já é equacionado, tem tratamento. Agora vai começar a vacinação de novo a partir de março. Final de março já chega a vacinação. Provavelmente esse novo... inclusive, a primeira vez que falou de variante de influenza foi agora, porque está falando do Covid. Porque todos os anos tem vacina nova aí. As vacinas se renovam todo ano, né? Então é importante a gente fazer a vacinação para Covid, para influenza, quando a gente chegar no calendário, todo mundo que for possível fazer pelo SUS, quem não conseguir fazer pelo SUS, podendo procurar rede particular, é uma proteção a mais. A gente nunca sabe como que o sistema imunológico nosso vai ter, como que vai ser a carga viral que vai chegar, porque o influenza também passa pelo ar. Então a gente pode estar susceptível também. Então vacinação é importante em todos os aspectos, e até que a gente equacione isso de forma definitiva, continuar utilizando a máscara, a higienização, que deve ser, eu acho que muitas ações que a gente deve manter, por exemplo, álcool gel no comércio, é importantíssimo. Quantas vezes a gente vai para o lugar, pega várias coisas e ia para casa sem lavar a mão. Então, isso é um hábito que vai ficar para a vida, né, Márcio? Tem que ficar para a vida, tá? E qualquer dúvida que o público, vocês tiverem, a gente está à disposição para tentar ajudar vocês a esclarecer aí. Com certeza, viu? Muito válida a sua participação aqui, quero agradecer demais. Queria que você deixasse os seus contatos, então, que se alguém que está nos assistindo agora, de repente, não quis perguntar, quer fazer uma pergunta mais, assim, só para você, não quer fazer em público, enfim, a gente localiza aí o Laboratório São Lucas aonde? Tem uma página? Como é que a gente faz? Sim, a gente tem uma página no Instagram, Laboratório São Lucas mesmo, Poço Fundo. Tem a minha página, Márcio Arley Fernandes, tanto no Facebook como no Instagram. E o telefone nosso lá pode ligar a qualquer horário, que a gente pode passar para vocês. Meu telefone é 9962-5320. 99962 5320. 5320. Esse telefone depois não vai parar, hein, Márcio? A gente está acostumado e à disposição. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, e também considere aqui o seu Jornal das Gerais mais um parceiro, viu? Sempre que precisar, nós estamos por aqui. Um abraço. Que ótimo. À disposição. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.